Havendo número regimental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Adriano de Brito, primeiro secretário, a gentileza de proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 48ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 18ª legislatura da Câmara Municipal de São José. Presidente Orvino Coelho de Ávila, primeiro secretário Adriano de Brito. Aos 5 dias do mês de agosto do ano de 2015, às 19 horas, na sede do Poder Legislativo, reuniram-se os vereadores da Câmara Municipal de São José, sob a presidência do vereador Orvino Coelho de Ávila, do PSD, e tendo como primeiro secretário o vereador Adriano de Brito, do PR. Atendo-se ao livro de registro, foi constatado o quórum para a instalação da abertura da presente sessão. A seguir, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que efetuasse a leitura da ata da 47ª sessão ordinária. Fim da leitura, o senhor presidente colocou a ata em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade. Ato contínuo, o primeiro secretário efetuou a leitura das matérias da presente sessão. Ao término da leitura, o senhor presidente recorreu ao vice-presidente, visando obter informações acerca dos edis inscritos para o uso da palavra no expediente, onde foi avisado da existência do nome do vereador Cloni Capistrano. Na tribuna, o vereador Cloni, do PMDB, parabenizou os agentes da Vigilância Sanitária pelo advento do seu dia, 5 de agosto, o Dia Nacional da Vigilância Sanitária, data do nascimento de Oswaldo Cruz, o maior nome da história da vigilância sanitária no Brasil. Ressaltou as atribuições dos órgãos da vigilância sanitária, nominando os servidores que exercem a função no âmbito do município de São José. Disse que não há muito o que comemorar, pois a nova sede localizada no bairro de Campinas não comporta com dignidade o corpo funcional atual e os cargos de chefia são ocupados por cargos comissionados em detrimento aos servidores de carreira. Termina seu pronunciamento reiterando carinho pela categoria. Não havendo mais oradores inscritos, o senhor presidente deu início à ordem do dia. Em discussão única, o parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Obras, Serviço Público e Defesa do Consumidor e Meio Ambiente ao projeto número 148 de 2014, do vereador Sanderson Messides Jesus, que denomina vias públicas no município de Potecas, correspondente ao loteamento Jardim Botânico neste município, e revoga a lei número 5139 de 28 de novembro de 2011, feita a leitura da proposição pelo primeiro secretário, o senhor presidente deu início à discussão da proposição. Não havendo vereadores dispostos a discutir o projeto de lei, este foi posto em deliberação pelo processo de votação nominal, sendo aprovado por 10 votos favoráveis, externados no sim dos vereadores Túlio, Amauri, Chico Silvio, Wallace, Sanderson, Neri, Orvino, Adriano de Brito. Em seguida, ainda em discussão única, o parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, juntamente com a Comissão de Obras, Serviço Público e Defesa do Meio Ambiente, ao projeto de lei 10 de 2015 do vereador Orvino Coelho de Ávila, que denomina de Altevi Schmidt, via pública no loteamento Nova São José 2, bairro Sertão do Maruim, no município de São José. Feita a leitura da proposição pelo primeiro secretário, o senhor presidente deu início à discussão da proposição. Não havendo vereadores dispostos a debater o projeto de lei, este foi posto em deliberação pelo processo de votação nominal, sendo aprovado por 10 votos favoráveis, evidenciados pelo sim dos vereadores Túlio, Clonia, Mauri, Francisco, Wallace, Sanderson, Neri, Orvino e Adriano. Como derradeira matéria da ordem do dia, em primeira discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Obras, Serviço Público e Defesa do Meio Ambiente ao projeto de lei 132 de 2014, da vereadora Sandra Pereira Alves Martins, que proíbe o abandono de animais domésticos ou domesticados em logradouros públicos ou áreas particulares e da outras providências. Feita a leitura da proposição pelo primeiro secretário, o senhor presidente deu início à discussão da proposição e requerendo a palavra o vereador Amauri Valdemar da Silva. Não utilizando a tribuna, o vereador Amauri Valdemar da Silva, do PMDB, apenas ressaltou que não tinha recebido parecer para análise, questionando o relator da proposição, o vereador Sanderson de Jesus, e se havia previsão de multa para o abandono de animais. Não havendo mais vereadores dispostos a debater o projeto de lei, este foi posto em votação e aprovado por 10 votos favoráveis. Requerendo a palavra, o vereador Amauri consultou ao senhor presidente acerca da regulamentação do programa de parcelamento de benefício PPB, já que havia prazo para o Executivo regulamentar a proposição aprovada e executá-la de fato. O senhor presidente registrou que o Poder Executivo tem interesse da aplicação da proposição aprovada por esta Casa das Leis e que iria fazer a consulta oficialmente.
Fim da ordem do dia, o senhor presidente colocou ao vice-presidente que verificasse a existência de IDs inscritos para o uso da palavra na explicação pessoal, onde foi informado o nome do vereador Cloni. Na tribuna, o vereador Cloni disse que os servidores não estão recebendo a hora extra decorrendo do trabalho efetivamente realizado. Fez a leitura da lei de responsabilidade fiscal, dando ênfase ao controle de gastos do pessoal e às sanções oriundas desse fato. Asseverou que a Câmara Municipal orientou o Poder Executivo a reduzir os custos e controlar os gastos. Em a parte, o vereador Amaury Valdemar da Silva disse que o Poder Executivo Municipal busca cortar gastos, sacrificando o servidor público efetivo. Retornando a palavra, ao orador, este finaliza seu pronunciamento, dizendo que as contas do município não irão fechar economizando no copo plástico e gastando em demasia com a publicidade institucional. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão em nome de Deus, convocando os vereadores para a próxima, a se realizar no dia 10 de agosto de 2015, em horário regimental. São José, 5 de agosto de 2015, Orvino Coelho de Ávila, presidente, Neri Amaral, vice-presidente, Adriano de Brito, primeiro secretário, Geraldo Schwenk, segundo secretário. Senhor presidente. Está em discussão a ata. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está aprovada pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Solicito ainda ao vereador Adriano a gentileza de proceder à leitura das matérias constantes na sessão de hoje. Reunião ordinária do dia 5 de agosto de 2015, quarta-feira. Correspondências recebidas. Ofício... Reunião ordinária do dia 10 de agosto de 2015, segunda-feira. Correspondências recebidas. Ofício número 273 de 2015, do secretário de Serviço Público ao presidente desta Casa, em resposta à indicação subscrita pela vereadora Sandra Pereira Alves Martins. Ofício 1746 de 2015, do superintendente da exploração da infraestrutura rodoviária, ao presidente desta Casa, em resposta à solicitação da retirada de radares do município de São José, BR-101, Santa Catarina. Ofício 276/2015, do secretário de Serviços Públicos, ao presidente desta Casa, em resposta à indicação subscritas pelo vereador Telmo. Ofício 277/2015, do secretário de Serviços Públicos, ao presidente desta Casa, em resposta às indicações subscritas pelo vereador Telmo. Ofício 180/2015, do superintendente da Fundação Municipal de Cultura e Turismo, ao presidente desta Casa, comunicando que foi assinado o termo de convênio 13/2014, da Fundação Municipal de Cultura e Turismo, que celebra entre si o município de São José de Santa Catarina, por meio da Fundação Municipal de Cultura e Turismo e o SESC, Serviço Social do Comércio. Ofício 260/2015, da Prefeita Municipal ao presidente desta Casa, convidando a todos para o ato cívico de audiência pública para apresentar e discutir a elaboração da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2016, que se realizará dia 14 de agosto do corrente, às 10 horas da manhã, no auditório da sede administrativa da Prefeitura de São José. Mensagem 34/2015, da Prefeita Municipal, presidente desta Casa, encaminhando o projeto de lei que altera a Lei 5.468, de 24 de fevereiro de 2015, que dispõe acerca do licenciamento sanitário simplificado e do habite sanitário simplificado e da outras providências para leitura. Matéria protocolada. Projeto de lei da Prefeita Municipal, que altera a 5468, de 24 de fevereiro de 2015, que dispõe acerca do licenciamento sanitário simplificado e do habite sanitário simplificado e da outras providências. Matéria do Legislativo. Requerimento número 45 de 2015, do vereador Adriano de Brito, vem requerer a Vossa Excelência que seja realizada uma sessão comemorativa no dia 14 de agosto do corrente ano, às 19 horas, no plenário desta Casa, em homenagem aos 15 anos do Centro Universitário Estácio de Sá de Santa Catarina. Indicações do vereador Orvino Coelho de Ávila ao secretário da Infraestrutura do município de São José, solicitando que seja recuperada a pavimentação asfáltica das ruas Matias Shell, Francisco Antônio da Silva e Espírito Santo, no bairro Sertão do Maruim. Ao secretário da Infraestrutura do município de São José, solicitando que sejam feitos reparos de vários buracos nas ruas Governador José Boabaide, Judite Melo dos Santos, em frente ao abrigo do ônibus, Francisco Severino de Souza e Arnaldo Silveira de Souza, no Distrito Industrial Alaçu, na Fazenda Santo Antônio. Também ao secretário da Infraestrutura, solicitando que sejam reassentadas as lajotas da rua Luiz José de Souza, em Florianópolis. Ao secretário da Infraestrutura ainda, solicitando que seja passado a patrola para nivelar a rua Avelino Elesbão Mafra, no bairro Potecas.
Indicações do vereador Sanderson, ao secretário da Infraestrutura, solicitando reparo e pavimentação na rua Caetano da Costa Coelho, no bairro Areias, limpeza da vala na rua Afrísio Sena Vaz, na Serraria, pavimentação e reparo nas ruas Eugênio Portela, em Barreiros, Franklin Cascais, no Real Parque, Pedro Bum, na Jardim Cidade de Florianópolis, Rua do Espírito Santo, no bairro Sertão do Maruim, Rua Milton Lima, em Potecas, Rua do Loteamento Morar Bem, no bairro Serraria, Rua Bertolino João Sagaz, no bairro Serraria, Rua Acelino Pereira, no bairro Potecas. Indicações do vereador Telmo, ao secretário da Infraestrutura, solicitando a substituição da grade de Boca de Lobo na Rua Hilário Vieira e Gaspar Nevre, no Centro Histórico. Desobstrução de uma Boca de Lobo também na Rua Daniela, na Bela Vista, em frente ao número 130, e também na Rua Ratones, no bairro Bela Vista, em frente ao número 302. Conserto do muro de pedra na Rua Ratones, no bairro Bela Vista, em frente ao número 91. Limpeza de tapa-buraco na Rua Santa Catarina, no Bela Vista, também na rua, em frente ao 690, em frente ao 601. Substituição da grade de Boca de Lobo na Bela Vista, na Rua Santa Catarina, em frente ao número 601. Tapa-buraco na Rua João Tomás, no Bela Vista, em frente aos números 318 e 295. Também na Rua Francisco Campos e Rua Júlia Schroeder, na Bela Vista. Incluir também o serviço de asfaltamento de vias públicas, a colocação de asfalto na Rua Júlia Schroeder, na Bela Vista. Tapa-buraco na Rua Itaguaçu, em frente ao número 566. Indicação ainda ao secretário da SUSP sobre a necessidade de realizar a vistoria do terreno aparentemente abandonado na Rua Itaguaçu, no bairro Bela Vista. Ao secretário da Infraestrutura, colocação da grade da Boca de Lobo na Rua Otto Júlio Malina, no bairro Ipiranga, em frente ao 1529. Manutenção da lajota na Rua Bom Retiro, no bairro Ipiranga, em frente ao 273. Realização de tapa-buraco na Rua Domingo Pedro Hermes, no Jardim Cidade. Desobstrução de uma Boca de Lobo na Rua Manuel Arthur Moreira, Mariano, em Forquilhinhas, em frente ao 2225. Indicações da vereadora Sandra. O secretário da Infraestrutura que providencie com a máxima urgência o reparo da manutenção da Boca de Lobo da Rua Nelson Silva, em Barreiros, limpeza e capina da vegetação na Rua José Vitor da Rosa, em Barreiros, tapa-buraco na Rua Nelson Silva, em Barreiros, serviço de limpeza e capina da vegetação na Rua Nelson Silva, tapa-buraco na Rua Vidal Procópio Lon, no Distrito Industrial, correção da pintura da pista na Rua Domingos Filomeno, na Praia Comprida, reperfilamento de lajotas na Rua Antagonias, na Ponta de Baixo. Matérias da ordem do dia. Em segunda discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Obras, Serviço Público e Defesa do Meio Ambiente ao projeto de lei número 132 de 2014 da vereadora Sandra Alves Martins, que proíbe o abandono de animais domésticos ou domesticados em logradouros públicos ou áreas particulares e da outras providências. Senhor presidente. Palavra pela ordem, vereadora Mauri Valdemar da Silva. Presidente, o senhor sabe da minha vontade de não mais disputar uma vaga a vereador no legislativo, e nesse tom de não querer disputar, a partir desse momento, eu quero oportunizar os vereadores suplentes do meu partido, do PMDB, a participarem, né, como se fosse um ciclo de oportunidade para os vereadores suplentes do PMDB. E eu aproveito esse momento, na qual eu necessito fazer um tratamento de saúde, senhor presidente. Eu queria colocar em deliberação, eu já protocolei, está ali no legislativo, acho que está na sua pasta também, um requerimento solicitando a minha licença até 30 dias, para que eu possa, nesse período, fazer esse tratamento necessário. Eu queria colocação de deliberação, não só para leitura, mas também em votação hoje, para antecipar essa minha situação. Para votação não posso, eu vou colocar para leitura, até porque eu tenho um rito a seguir. Eu preciso passar o atestado na junta, fazer um projeto de resolução e votar na próxima sessão. Infelizmente, agora está aceito, está em deliberação o pedido do vereador para a leitura do requerimento. Senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. Está
Aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes a leitura do requerimento do vereador Amaury Valdemar da Silva, que eu solicito ao vereador Adriano a gentileza. E vou seguir o rito que, inclusive, está, como preceitua o artigo 87 do capítulo 2º. Excelentíssimo senhor Orvino Coelho de Ávila, presidente da Câmara Municipal de São José. Requerimento. O vereador, que abaixo subscreve na forma do artigo 87, inciso 1º do regimento interno desta Casa Legislativa, vem requerer a Vossa Excelência licença para tratamento de saúde no período de até 30 dias, conforme atestado médico em anexo. São José, Santa Catarina, 7 de agosto de 2015, Amaury Valdemar da Silva, Amaury dos Projetos, vereador do PMDB. Consulto ao vereador Geraldo, segundo secretário, a gentileza de nos informar se há vereadores inscritos para o expediente. Sim, vereadores Telmo, Chico Silvi e Cloni Capistrano. Com a palavra, pelo tempo regimental, o vereador Telmo Pedro Vieira. Senhor presidente, senhores da mesa, senhora vereadores, demais vereadores que participam desta sessão, munícipes que estão presentes aqui no plenário, saúdo a Ângela, em nome dela saúdo as demais mulheres presentes e as mulheres do PSDB. E eu vim a essa tribuna porque nessa semana, há 10 anos atrás, nós estávamos iniciando as aulas no Centro Universitário Municipal de São José, no SJ. E em 2005 nós iniciávamos aqui em São José a constituição da primeira universidade pública, municipal e gratuita após a Constituição de 1988. Até então, nós já tínhamos algumas instituições de ensino no Estado de iniciativa municipal. A FURB, a Unisul, a Univale, enfim, Unichapecó e diversas universidades. Só que essas tinham a prerrogativa de serem criadas pelo município e podiam cobrar mensalidades, que a Constituição não proibia. Depois de 88, com o advento da nova Constituição, os municípios não criaram mais instituições de ensino superior porque não poderiam mais cobrar por este ensino. Então, resultou naquele ano, numa promessa de campanha do então prefeito Fernando Melquides Elias, que ele criaria uma universidade, um centro universitário no município de São José, com o objetivo de inclusão educacional, não comprometendo os 25% que é de lei para a educação da educação básica, para o ensino da educação básica. E se criou numa vertente de se utilizar o dinheiro que, porventura, seria utilizado em projetos voltados para a juventude. Nós sabíamos, naquele momento, que o município de São José carecia de oportunidades. Nós tínhamos muitos egressos que não conquistavam a vaga na universidade pública, que nós tínhamos a Federal, a UDESC, que até então, aquele período, o IFES ainda estava num processo de transformação em nível superior. E quando os nossos alunos não entravam lá, eles ficavam à margem de um processo de inclusão educacional, porque 53% dos alunos que fizeram o primeiro vestibular naquele ano, a renda familiar não passava de 3 salários mínimos. Eles não tinham como pagar 400, 300, 400 reais por mês para uma instituição privada. Para vocês terem uma ideia, no primeiro vestibular nós ultrapassamos a casa de 7.200 inscritos para 120 vagas. Foi o vestibular, um dos vestibulares mais concorridos de Santa Catarina, só perdeu um dos vestibulares da Universidade Federal no curso de medicina. Porque nós tínhamos, era uma novidade, tivemos o apoio. Foram, desde o início de 2005, muitos meses de trabalho, e tivemos a parceria de muitas instituições. Uma coisa que ninguém acreditava, nem mesmo o Fernando Elias, e eu, até então, não estava à frente, mas nós tínhamos algumas dificuldades de acreditar que nós conseguiríamos implantar nos primeiros 2 anos. E conseguimos, com o apoio de muita gente e de muitas instituições, em 6 meses estarmos com a instituição, com a USJ, aprovado. E uma dos colaboradores foi essa casa. Essa casa, em abril daquele ano, aprovava a criação do centro universitário, porque era uma prerrogativa para se constituir esse centro, precisava de uma lei criando. Logo em seguida, nós tivemos a sensibilidade do governador, o então saudoso governador Luiz Henrique da Silveira, que encampou a ideia. E tivemos apoio de algumas pessoas fora do Estado, como o senador Cristóvão Buarque, que assumiu em Brasília, junto ao MEC, a disposição de nos ajudar na constituição dessa que seria uma experiência hoje exitosa.
Foram 10 anos de muitos trabalhos. Iniciamos numa sala cedida pelo diretor do fórum por 5 meses, porque ele viu que nós não tínhamos aonde nos organizar, ele cedeu uma sala no fórum. Ficamos lá por 5 meses, depois passamos por uma sala ao lado da Escola Profissional de Campinas, onde tivemos que enjambrar uma mesa com cavaletes para agregar ali os voluntários que trabalhavam. Tivemos a parceria do IFES, que no final de véspera de quinta-feira, Corpus Christi, nós tínhamos 2 dias para equipar e ter uma sede. O IFES vai, e a reitora depois até respondeu um processo administrativo, cedeu as instituições para que a USJ fosse criada, e ali nós iniciamos. Tivemos parceria do Conselho Estadual de Educação, e lá se vai 10 anos. Né? Nos 3 primeiros anos, e eu reputo que é uma necessidade das instituições de ensino superior, nós fazíamos balanço social. Eu tenho cópia do meu último balanço social, onde retrata tudo aquilo que é feito numa instituição de ensino superior, porque tem que se dar visibilidade, tem que se dar publicidade para os atos, tendo em vista que o centro universitário e a universidade, elas gozam de uma prerrogativa de autonomia. Tá? Elas podem criar seus cursos, elas têm vida própria, e por isso elas têm que prestar contas à comunidade. Depois desse período, muitos senhores já sabem o que aconteceu. Nós tivemos uma luta incessante aí para construir um espaço, porque era uma necessidade nossa, um espaço próprio para esse centro universitário. Iniciamos, tivemos uma série de contratempos no caminho, políticos, e acabou a USJ sendo relegada a segundo plano e não teve naquele momento o seu espaço, que foi iniciado no governo Fernando Elias e não concluímos depois, por uma intervenção política. Temos, depois desse período, conseguimos o recredenciamento da universidade, que é um processo muito difícil hoje em dia, porque necessita de uma série de aprovações, de visitas para averiguar condições de diversas formas, física, pedagógica, biblioteca, e o SJ veio, conquistou nas avaliações de há poucos anos atrás, aí 2 anos atrás, ser uma das melhores de Santa Catarina, ficou entre as 30 do Brasil de iniciativa popular, de iniciativa municipal. Ficamos na frente numa última avaliação, não a última agora, a penúltima, na frente das universidades do Estado. Então ela tem excelência acadêmica. O que ela precisa hoje? Ela precisa hoje de 3 coisas. Ela precisa eleger o seu reitor, que isso dá autonomia administrativa, ela precisa da eleição do reitor, da autonomia administrativa e de uma sede. Nós não podemos abrir mão desse espaço, que deva ser um espaço de desenvolvimento do município. Quando se fala em universidade, não se fala só na formação dos que estão ali, capacitar os que estão ali. Uma universidade, ela atrai muitos investimentos. Se nós fizermos memória histórica, nós vamos ver que a Universidade de São Carlos, em São Paulo, ela foi criada numa cidade estratégica. E São Carlos não era nada. Quando se criou a Universidade de São Carlos, que é a Universidade Federal, deu um salto de qualidade, criou parque industrial, criou parque de inteligência. E nós precisamos disso. Nós temos que olhar para o SJ como uma possibilidade de darmos um salto qualitativo no município de São José e sairmos das políticas paroquiais, termos uma visão de futuro, uma visão que o município merece. Nós precisamos de um centro tecnológico, nós não temos, nós precisamos de um centro de desenvolvimento e temos uma instituição que não é vista com esses olhos. Então, nesses 10 anos, devemos ter aqui uma sessão solene para comemorar os 10 anos do SJ. Eu quero aqui agradecer os parceiros, os primeiros que estiveram lá comigo, quando nós lutamos muito para constituir essa instituição. Os parceiros próximos, a Câmara de Vereadores, a vereadora Mary, que na época nos ajudou muito, com a sessão de funcionários participando, agradecer ao Conselho Estadual de Educação, à Universidade Federal, ao DESC, que foram parceiros, e também agradecer os josefenses que acreditaram no projeto. Hoje nós temos professores em instituições internacionais, nós temos ex-alunos do SJ fazendo pós-graduação em Portugal, pós-graduação na Espanha, doutorado lá, fazendo doutorado na Federal, que é uma dificuldade entrar no doutorado de educação. Nós temos alunos do SJ que passaram bem classificado, derrubando vários professores, candidatos que vieram de outras universidades federais. A universidade tem excelência acadêmica, precisa de um olhar diferente para essa universidade. E quando se fala em universidade, nós temos que olhar que é uma oportunidade de inclusão no mercado de trabalho. É um salto de qualidade na vida das pessoas. Porque hoje o país ainda ele segue esse rumo.
Diferentemente da Alemanha, que optou pelos cursos técnicos, nós optamos pela graduação. Então, se temos a oportunidade, vamos dar essa oportunidade aos josefenses. No sábado, eu quero aqui parabenizar o vereador Geraldo, seu filho se formou em Direito, Gregório, né? Estive com ele, porque também tem um namorado da minha filha que se formou também em Direito, e eu vi a organização, doutor Geraldo, e a vocação daqueles meninos, tá? Porque são meninos, mas são homens já formados, que dão alegria para as famílias e que, ao mesmo tempo, representam uma novidade, porque eles estão imbuídos de um espírito de justiça, de um espírito de luta, um espírito de ética, e isso a gente viu no discurso, viu na própria confraternização desse. Então, quero externar aqui os parabéns para o senhor, para a sua família, pela alegria que eu vi o senhor estando lá, participando de tudo isso, e a todos que se formaram naquela noite, deixo aqui os meus parabéns. E a nós, vereadores, cabe acompanhar esse processo de valorização do SJ. Nós temos que valorizar aquilo que é nosso. Nós temos que olhar para o cidadão josefense e dizer, vocês têm uma universidade, vocês têm uma oportunidade de crescimento. Muito obrigado. Palavra pelo tempo regimental, o vereador Chico Silvi. Senhor presidente, boa noite. Toda a mesa diretora, jornalistas, amigos, parceiros, vereadores e todo o público que nos assiste nessa noite. Vivemos um momento de crise, mas é uma crise global, uma crise mundial, né? Já vem se arrastando há pouco tempo, no caso. Mas também eu tenho que chamar a atenção com clareza aos que transferem essa ideia de falar do nosso governo lá de cima e não daqui de baixo. Esse ciúme infernal, essa inveja, né? Até parceiro nós, com o PMDB, PP, trai a nossa confiança hoje, no caso, a ajudar a governar o país, no caso. Mas eu queria também chamar a atenção do próprio PT, que tem alguns babaca que foram prefeito da cidade, foram vereadores na cidade, foram deputados estaduais, e hoje estão assim chatinho, parece querendo deixar o PT. Será por que o PT está embaixo, essa questão mundial aí, essa questão mundial, essa questão nacional, que a imprensa fala, sabe? Quer deixar o partido, para onde é que vão? Para quem? Para o PMDB? Para o PP? Para o PR? Para onde é que vão? Vão se esconder ali, no caso? Né? Ou não estão satisfeitos porque foram prefeito da cidade pelo PT? Ou deputado estadual pelo PT? Ou vereador não tem coragem para assumir, se reassumir esses assuntos? Porque o PT perdeu os conceitos? A corrupção é uma coisa que eu já falei várias vezes aqui, que está instalada na sociedade. Eu não creio, é impossível mudar, é impossível erradicar essa promiscuidade da sociedade, de corrupção, no caso. E são gente realmente que não ajuda a filiar uma pessoa. São gente que usa o partido também muitas vezes para usar a gente como office boy, para filiar pessoas, para fortalecer o partido, no caso, para depois se eleger e deixar a gente de babaca, no caso. Né? Esse tipo de personagem, todo de saco cheio, sabe? Esses caras ficam até reclamando de taxinhas, né? Taxinha que tem que pagar no jornal, vi aí o deputado, sabe? Né? Quer dizer, para onde vão? Né? Para onde vão essa gente, vamos supor? Tem uma certa parte no Evangelho que fala assim, ó, vão malditos para o fogo eterno. Como eu já falei várias vezes, eu não creio nessa geração, uma geração perversa, no caso. Né? Uma sociedade corrupta, doentia, no caso. E como tem gente sem moral nesse país, vamos supor, né? Passaram roubando nos governos das prefeituras, e fui lá agora falando que o PT que roubou, né? Encarcerando o Zé Disseu, né? Passam roubando as prefeituras dos municípios do Brasil,
passo roubando o governo do Estado, sabe? E aí depois acho que o PT que só roubou, no caso. Claro que nós também tinha mania de, ingenuamente, achar que nós ia ser moral, né? Mas agora, passo a passo, a gente começa a observar que é uma questão de vaidade pessoal, né? De ter isso e aquilo, né? De ter mais e mais. E não acabamos por dar espaço para ninguém. Nós queremos ser o vereador, nós queremos ser o deputado, nós queremos ser o governador, né? E não pode dar espaço para ninguém, né? Infelizmente é isso, né? Cara que doaram nossas estatais, quebraram o país por 3 vezes, foram ao FMI, sabe? De piso na mão, e nós, tem dados aqui, ó. Será que isso aqui é mentira? Será que isso aqui é mentira? Né? O governo de Henrique Cardoso, aquele homem que dizia o burocrata, né? O técnico, Henrique Cardoso, vamos supor, que foi na época da ditadura também, né? Os tecnocratas do país, que governaram o país, vamos supor, né? 8 anos de mandato dele, 8 anos de mandato nosso. O que houve, será? Produto Interno Bruto, 2002, 1,48 trilhões do governo deles. Do governo do PT, 4,84 trilhões. Não há diferença aqui nessa. O PIB per capita, em 2002, 7,6 milhões. 2013, 24,1 milhões. Dívida líquida do setor público, 60% do PIB. O governo do PT, 34% do PIB, no caso. Não sei, será que isso é mentira? Ou é verdade? Você deve ter que pesquisar para poder saber se é verdade, né? 2002, o lucro do BNDES, 550 milhões. 2013, 8,15 bilhões. Não sei, né? O lucro do Banco do Brasil, em 2002, 2 bilhões. 2013, 15,8 bilhões. Não sei, será que isso aqui é verdade ou é mentira? Não, tudo mentira, não sei. Né? Porque eu não sou um cara estudado. Né? Os tecnocratas são vocês que estudam para, muitas vezes, estudam para ser advogado, para ser médico, né? Para ser engenheiro, no caso. Infelizmente, são os caras estudados. Que eu também não creio, no caso. Que cai na mesma promiscuidade dos problemas de ordem moral, né? Da corrupção no país. Né? Então, por isso, não creio mais nessa geração. A corrupção é muito forte, né? Aí tem uma coisinha legal aqui, para ser bem engraçadinho, né? Já que vocês estão rindo do que eu estou falando, né? Lá em Brasília, pegaram o Roberto Arruda com os bolsos e sapatos cheios de dinheiro. Só faltaram tirar a cueca do cara lá. Né? Quer dizer, vulnerabilidade do seu Arruda, né, que foi deputado, que foi senador, foi governador, vamos supor, de Brasília, no caso. Né? Mas que nossa também, se nós não vamos supor, não reivindicar, vamos supor, que, quem sabe, houvesse eleição a cada 2 anos, para nós, um bando de animais racional, parece nós, quem sabe, aperfeiçoar isso, no caso, né? Que a imprensa, que as igrejas, vamos supor, deixassem de anestesiar o cérebro humano, vamos supor, que libertasse, despertasse uma consciência mais tranquila para a sociedade, vamos supor, quem sabe nós podia até melhorar um pouquinho. Portanto, não creio em nada nisso, no caso. Só falo um pouquinho para nós saber também que eu consigo ver um pouquinho, mas também não posso me omitir. Obrigado, boa noite. Com a palavra, pelo tempo regimental, o vereador Cloni Capistrano. Senhor presidente, mesa diretora,
vereadores, vereadora, público que nos assiste na noite de hoje, sociedade de São José e os internautas que acompanham este vereador através das mídias sociais. Na última sessão, estive aqui nessa tribuna para parabenizar o Dia Nacional da Vigilância Sanitária. E discorri naquela oportunidade sobre as funções que cabe ao fiscal sanitário e quais são os benefícios que traz para a sociedade de forma em geral, principalmente no que tange a um órgão fiscalizador e que ajuda justamente a trazer a saúde que tanta população precisa. Mas disse naquela oportunidade também que São José não tinha o que comemorar devido aos problemas que a vigilância sanitária enfrentava no nosso município. Problemas de logística, problemas de mudança, problemas no atendimento à população, problema na análise dos processos que geram riqueza para a cidade e que, já reconhecido pela chefe do Poder Executivo, que o município passa por problemas de receita, enquanto isso os processos se avolumam por falta de despacho do órgão da vigilância sanitária. Parabenizei também naquela oportunidade os 10 fiscais concursados do nosso município, que procuram fazer um trabalho aquém do esforço que eles fazem, mas diante das condições sub-humanas de trabalho, eles não podem também fazer milagres. Enquanto isso, a vigilância sanitária do nosso município possui um quadro de 4 comissionados para fiscalizar os 10 concursados. E aí, quando se fala em economia, no nosso município, o governo não faz sua parte. Disse também nessa tribuna que apenas um comissionado poderia supervisionar a vigilância sanitária, trazendo essa economia aos cofres públicos do nosso município. E eu fiz aquelas colocações, e na última semana, no último periódico aqui da nossa cidade, que é o Jornal O Correio, que é um jornal de circulação e também traz em seu corpo informações verídicas, que tem nele a expressão de regular, de mostrar em que momento nós se encontramos na nossa sociedade, os atos que o governo faz, a forma dos secretários se manifestarem. E assim, neste periódico, a secretária municipal da Saúde se manifestou, doutor Geraldo. O senhor que é médico, o senhor que tem uma formação, que tem um histórico, que é um homem consciente, assim como todos os vereadores aqui desta casa. Eu até pensei que a secretária poderia usar esse instrumento, esse jornal, para trazer as informações que nós questionamos aqui. Mas assim, pasme, vereador, doutor Geraldo. Olha a expressão que a secretária coloca no jornal. Transmite isso aí para a população. Eu fiquei completamente estarrecido com a resposta. Ela respondeu o seguinte, abre aspas, é o que está escrito aqui, vereador Sanderson. A secretária de Saúde de São José, Suzana Bosfield, em entrevista, explicou que não sabia que o novo local possuía um relógio de luz que suportava a carga necessária para todos os equipamentos da vigilância sanitária, eletrônicos, geladeiras, câmaras frias, principalmente. Isso é a maior falta de despreparo, falta de planejamento. É o desgoverno que eu venho falando aqui na tribuna, sempre que a ocupo. Porque não pode, senhor presidente, uma secretária de saúde ir na imprensa
e dizer que fez uma mudança de um órgão tão importante para o município e dizer que não sabia que tinha lá um medidor de luz que suportava toda a estrutura da vigilância sanitária? O secretário, vereador Geraldo, não é obrigado a saber tudo, mas ele tem que ter uma coisa: humildade e uma equipe técnica capaz de dar a orientação e o suporte para o secretário. Então, ela quis dizer com essa entrevista que simplesmente trocou de um prédio para o outro e não fez uma pesquisa, não fez um estudo, não usou a equipe técnica, conversou com os fiscais. Não, ela não fez nada disso. Ela fez a mudança e depois descobriu que não, o gerador de energia daquela localidade não suportava os equipamentos da vigilância sanitária. Então eu pergunto, é possível isso, doutor Geraldo? No século XXI, na cidade do porto que é São José? Secretários que se dizem técnicos. Porque se fosse um vereador, é porque não tinha instrução. Mas são técnicos. E fez essa lambança toda para depois descobrir que a carga da localidade não suportava o atendimento daquela unidade. E aí, eu gostaria de fazer uns questionamentos. Eu pergunto, que ela deveria ter respondido, e que eu me manifestei aqui, qual é o valor do contrato anterior? Não foi respondido. Qual é o valor do contrato atual, desse prédio que foi locado ali ao lado do Camelão? Qual o motivo da mudança? Tem que ter um motivo. O prédio anterior não suportava a demanda, não tinha uma estrutura adequada. Qual foi o motivo da mudança? Também não respondeu. E o pior, doutor Geraldo, há quanto tempo está sendo pago esse aluguel sem o devido uso e sem o devido atendimento à população que necessita? Eu concedo uma parte ao vereador Amaury. Vereador Clonie, eu tive uma informação na sexta-feira, pela fiscalização sanitária de Florianópolis, que pela Anvisa teria que ser um funcionário efetivo para fazer análise de projetos na vigilância sanitária. E pela informação que a gente tem, é um carro comissionado hoje, menina chamada Mercedes, parece que não fala a memória. Então, se a coisa está complicada, né? Que a gente já sabe disso, que todos os empresários estão reclamando, desde pequeno, médio e grande, todos estão reclamando, que não consegue, uma profissional só não consegue dar demanda de todas as análises de projetos sanitários, e, consequentemente, não consegue pegar suas vistorias, seus habites, consequentemente não pega o habite de construção. Né? Então, olha mais o prejuízo que a população está passando, que tu consegue construir uma casa, consegue vender, e não consegue o habite para poder fazer o financiamento ainda dentro dos programas populares que tem do governo do PT. Então, essa informação que eu tive, olha, vai acabar agravando mais ainda a situação que está hoje. É um tipo de informação. Obrigado pela parte, vereador Amaury. O senhor que trabalha nessa área também conhece. Mas é isso, vereador Santos. Enquanto o município reclama e diz que tem que economizar, não faz o dever de casa. Porque se a vigilância sanitária estivesse trabalhando de forma eficiente, não aconteceria o que acontece, como colocou aqui muito bem o vereador Amaury. Se dá entrada no projeto de vigilância sanitária no início de uma obra. A obra conclui, termina e sequer é analisado o projeto básico da vigilância sanitária. Mas eu vou fazer, vereador Amaury, e isso é um requisito que cabe a este vereador, eu vou apresentar, já amanhã devo protocolar, requerimento para que o governo responda essas questões que eu levantei. E aí eu deixo a pergunta no ar. Se contratar um local, gastando dinheiro público e o imóvel fechado, isso não é uma improbidade administrativa? Por parte dos gestores? Está pagando aí aluguel que não deve ser barato. Eu vou pegar a informação oficial, mas se comenta que é um valor por demais
caro. Agora, vamos aguardar as informações oficiais, porque eu sempre venho a essa tribuna dotado de informações que sejam capazes de comprovar os meus atos, e acabou comprovando, porque a secretária confirmou que não sabia, fez a mudança e não sabia. Não havendo mais vereadores inscritos para o expediente, passamos à ordem do dia. Eu gostaria de agradecer a presença do ex-prefeito, ex-vereador dessa casa, de Océlio João Vieira, do ex-presidente Édio Vieira, vereador e ex-presidente dessa casa, que esteve aqui há pouco, Paulo Salomão, da ouvidoria, o Jailton e o Luiz, que sempre nos honram, os senhores da imprensa, assessores, munícipes, muito obrigado. Passamos à ordem do dia. Em segunda discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Defesa do Meio Ambiente ao projeto de lei 132/2014, da vereadora Sandra Pereira Alves Martins, que proíbe o abandono de animais domésticos ou domesticados em logradouros públicos ou áreas particulares e da outras providências. O projeto foi lido, deliberado e aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes, parecer do vereador Sanderson Almecide Jesus. Eu coloco aqui em deliberação do plenário a dispensa da leitura do parecer em segunda discussão. Os senhores vereadores concordam com a dispensa, permaneçam como estão. Está aprovado. Está em discussão. Está em segunda discussão. Com a palavra o vereador Amaury Valdemar da Silva. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa diretora, vereadores, também o público presente. Até vou discorrer do projeto de lei, porque está em segunda votação e a vereadora autora não está presente, não esteve presente na anterior nem agora. Eu não quero levar um puxão de orelha dela depois, mas eu queria tocar no assunto. Esse tipo de projeto de lei, quando é elaborado pelo vereador, tem origem no legislativo, apesar que sabemos que para poder tornar efeito um projeto de lei desse tipo, vai ter que ser regulamentado pelo governo municipal, porque senão não vai ter valor nenhum esse projeto de lei. Mas quando o vereador ele tem a iniciativa de elaborar projetos, né, desse tipo, é porque não há política nenhuma, né, política de governo nenhuma em prática no município para atender essa demanda, que é a necessidade de cuidar do bem animal. Hoje em São José temos vários voluntários, que acabam, né, utilizando seus próprios recursos para atender essa demanda, principalmente com cachorros, cães e gatos, né, mas qualquer tipo de animal abandonado. Temos um em especial, Casa Celino Pereira, que tem um local canil, que a gente fala, mas tem um local que ele atende as pessoas e a demanda de animais abandonados e resgata isso. Mas é muito pouco para a cidade, uma cidade quarta do estado, isso em população, merece ter um tratamento totalmente diferenciado, tem um lugar especial para isso, tem uma clínica de zoonoses ou um hospital para animais, e não ficar nesse tratamento de projetos de lei de vereador. Mais que a iniciativa da vereadora é excelente, mas prova que não há política nenhuma do governo municipal para essa situação. É uma vergonha, eu tenho escutado bastante disso, tenho recebido bastante pedidos, reclamações, mas o que podemos fazer? Vai ser mais um projeto de lei. Se não houver vontade do poder público de regulamentar, que seria regulamentar, seria criar as multas, né, e as penalidades para quem abandonar animal nas ruas. Isso não é só nas ruas, porque o projeto de lei da vereadora, eu tive dando uma lida antes de fazer esse comentário, que é em qualquer lugar, não é só na rua, mas em terrenos, baldios, em casas, em galpões, em qualquer área. E a intenção da vereadora é que essas pessoas que abandonam animais, tanto pessoa física como jurídica, até orienta aqui, até cassação de alvará, que não seria uma penalidade automática, mas caberia, pela regulamentação do governo municipal, essa penalidade de multas e até a cassação de alvará em caso de pessoa jurídica, né? Mas é o início
de uma discussão, porque pena que a vereadora não está aqui para discutir sobre esse assunto. Vem eu, vereador, vou levar outro puxão de orelha, né? Mas venho aqui para falar sobre o assunto. O São José já necessita de uma clínica ou de um hospital de zoonose para tratar animais abandonados. Ou, no mínimo, como alguns municípios fizeram aqui na Grande Florianópolis, de ter um próprio automóvel, né, uma unidade móvel para a castração, que até foi a ideia do vereador Túlio Maciel, se não falha a memória, que trouxe para essa tribuna, mas o projeto dele não foi para frente, ou se foi apenas como indicação para a prefeitura, que isso também não resolve muito. Fica aqui meu apelo, o assunto é interessante, necessário e muito importante para a cidade. Que pena que não se debate o suficiente para encontrar uma solução, e a vida da solução está muito próximo da gente, muito perto da administração pública, e não se acha uma solução. E daqui a pouco não haverá mais áreas possíveis para isso. E eu nem sei se no próprio plano diretor haverá zonas de interesse social, que isso é um interesse social, previstas para esse tipo de atividade. Essa é a minha manifestação, mesmo assim, voto favorável ao projeto. Continua em discussão. A palavra ao vereador Cloni Capistrano. No que tange aqui o projeto da vereadora Sandra, desde já vou me manifestar favorável, tendo em vista que todas as atitudes que são tomadas para que a gente tente achar uma solução para essa demanda que hoje nós temos em São José e que o governo, como disse aqui o vereador Mauri, ainda não adotou uma política pública no que tange ao atendimento dos animais, principalmente aqueles que estão abandonados na nossa cidade. Eu lembro aqui, e todos os vereadores acompanharam, e nós aprovamos nesta casa, projeto de lei que permitiria o Poder Executivo afirmar convênios com as clínicas privadas para promover as castrações. E também, neste mesmo projeto de lei, também dava condições para que o governo estipulasse uma per capita por animais, para que ajudar justamente essas entidades que o vereador Amauri colocou aqui, a dar a condição mínima de dignidade para esses animais que encontram-se muitas vezes sendo suportado todas as despesas pelo gestor, como foi citado aqui o ex-vereador Carlos Acelino, e pelas ONGs que também tem esse trabalho voluntário de fazerem rifas, fazer pedido para promover atendimento médico, etc., no que tange a saúde dos animais. Lembro também dizer que o parlamento fez a nossa parte, que foi encaminhar o projeto, aprovamos nesta casa, depois de um amplo debate, audiência pública, encaminhamos para o Poder Executivo, e o Poder Executivo depois veio a regulamentar, mas num valor muito, 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 muito aquém do que era necessário, né? Tanto no sentido de firmar convênios com as clínicas, quanto também no sentido de per capita para poder dar as condições ali de alimentação e saúde para por animal nesses locais em que eles são abrigados. Conceda uma parte ao vereador Mauri. Bem lembrado, vereador, foi aprovada uma lei nessa casa mesmo, mas eu lembro que até o vereador Michel Schlemper, que hoje é atual secretário da SUSP, ele chegou até a colocar um pouco de ração, um vidro, para mostrar isso para a prefeita municipal, que esse valor per capita, por cabeça, por animal, daria de retorno, né, para as pessoas voluntárias que fazem esse tipo de trabalho, que é insignificante. Você falou que é muito, muito, muito pouco mesmo, mas como num vidro, acho que um vidro não tinha 1 quilo, eu acho que era o que poderia dar de repasse de ração para os animais. Mas a intenção nossa, vereador, o senhor tem plena razão. A gente quer que a cidade dê certo, a gente quer que as coisas aconteçam. Nós estamos falando ainda com 1 ano e meio de antecedência do término do governo. A gente não está aqui para ficar quieto, não falar nada, que as coisas fiquem pior, que pior vai ser melhor na frente. Não, a gente tem um compromisso com a cidade, a gente é da cidade, né? Alguns até mais ainda, né, porque nasceram, mas isso
modifica nada, mas é o compromisso e a responsabilidade com a cidade. Os problemas estão aí, estão acontecendo, e às vezes os gestores públicos passam e de repente a sua assessoria não relata a realidade que o município passa, de situações que há necessidade de se encaminhar. Então, trouxemos à tona esse problema, essa situação, que é diário, né, mas que, de repente, a prefeitura, de repente, ouvindo, ou os secretários ouvindo, possam passar isso para a prefeitura municipal e tentar resolver a solução, que não é tão caro assim, em encontrar uma solução. É isso, vereador. Então, era isso que eu gostaria de colocar. Agradeço a parte do vereador Amaury, que coloca muito bem. A Câmara está fazendo a sua parte. Nós demos os instrumentos para o Poder Executivo colocar em prática. E justamente entra nessa questão que não tem, por parte do governo municipal, uma política pública voltada para esse setor. Mas a ideia da vereadora Sandra é por demais salutar. Mas vejo que hoje a situação não é só questão de punir o abandono, mas também de dar as condições para que esse animal tenha um local adequado, com saúde e alimentação, porque como nós também é um ser vivo. Por isso eu voto favorável ao projeto da vereadora Sandra e espero que com esse tema que a vereadora traz aqui para esta casa e com a aprovação que vai para a sanção da prefeita, ela possa refletir daquele projeto já aprovado aqui e melhorar as condições para as entidades que prestem esse auxílio a esse setor, que é o setor hoje aí que não tem uma política pública voltada para o atendimento dos animais. Muito obrigado, boa noite. Continua em discussão. Em segunda discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em segunda discussão. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Consulto ao senhor vice-presidente. Não havendo mais matéria na ordem do dia, passamos a explicações pessoais. Consulto ao senhor vice-presidente a gentileza de nos informar se existe vereadores inscritos para explicações pessoais. Vereador Adriano de Brito, do PR. Com a palavra, pelo tempo regimental, o vereador Adriano de Brito. Senhor presidente, mesa diretora, companheiros vereadores, público que nos assiste na noite de hoje, muito boa noite. Em especial a nossa querida servidora efetiva, Nilva Rames, uma funcionária exemplar da Prefeitura Municipal que hoje presta os seus serviços em Brasília no gabinete do senador Dário Berg. Nilva, e a Nilva é uma servidora de carreira, vereador Neri, e assim como eu, como tantos outros que aqui estão, sabe do que eu vou falar. O vereador Cloni, quando veio à tribuna na noite de hoje, ele traz o tema de cargos comissionados, de redução. A gente está vivendo um momento de crise financeira nesse país e o município não ficaria diferente disso, e aí começamos a ter um olhar para as economias, né? E essas economias passam sim pelo corte de pessoal. Eu vejo que, além disso, vereador Cloni, e que isso, diga-se de passagem, aí é onde eu quero me referir a Nilva, que acompanha vários prefeitos que já passaram por essa prefeitura e que nos coordenaram enquanto servidores. Todo prefeito, quando entra, antes de entrar, a missão é cortar gasto e cortar cargo comissionado. E ninguém consegue fazer o danado do corte. Ninguém consegue. A última organização da estrutura da prefeitura, de fato, que veio trazer um novo modelo, aconteceu em 2005, vereador ouvinte, se eu não estou enganado, com o prefeito Fernando Elias, que naquele momento fez a lei que projeta o quadro organizacional da prefeitura, que cria algumas secretarias, extingue outras, e ali a 014, lembro bem o vereador Telmo, a 014 ela criou essa estrutura. Além novembro de 2004, que instituído em 2005, quando o Fernando assume. E ali extinguiu-se algumas secretarias, criou-se a Fundação de Cultura, que era atrelada à Secretaria de Educação, criaram-se alguns cargos, acho que o vereador Telmo até participou da comissão, né? Lembro meu, que criou, que pensou na estrutura. Mas essa estrutura, naquele momento, ela foi pensada para o futuro, né? Para uma prefeitura mais à frente, e a gente vê que
também esse quadro organizacional, naqueles elementos ali criados, ainda apresentam déficits. Por exemplo, hoje a Fundação Municipal de Esporte, e digo isso porque quando eu estive lá era assim, eu fui o primeiro em 2005 dessa nova empreitada, ela apresenta 9 cargos comissionados, que são CCM5, para coordenar ginásios de esporte. Um coordenador de ginásio de esporte é um CCM5. Nós temos 9 ginásios de esporte sim, no município de São José. São José é o município da região que apresenta a maior rede esportiva na Grande Florianópolis e na região metropolitana, com 9 ginásios de esporte. Nem Florianópolis tinha a nossa estrutura. E aí se pensou, claro, cada ginásio um coordenador. Só que coordenador é um CCM5 e talvez não precise de 5 pessoas para cada um coordenar um ginásio. Hoje, a gente olhando lá para trás, em um primeiro impacto, olha, cada ginásio é um coordenador. Mas com o passar do tempo, 10 anos depois, a gente pensa, não precisa um para cada. Eu acho que 2 pessoas dariam conta de coordenar esses ginásios. E aí bate numa outra situação. Enquanto que um coordenador de ginásio, e sem aqui querer depreciar o coordenador de ginásio, longe disso, mas o coordenador de ginásio ele tem a missão de coordenar, entregar o boleto de pagamento de aluguel, vistoriar se a lâmpada está queimada ou não, como está a estrutura desse ginásio. No mesmo momento que esse é um CCM5, um diretor de teatro, um diretor do museu é um CCM3, é um chefe. E aí um sujeito, para ser um diretor de um museu, ele tem que ter uma formação, trazer uma formação consigo. Ele tem que ser um museólogo. Um diretor de teatro não é qualquer pessoa, ele tem que ter uma formação específica para ser o diretor daquela unidade cultural. E é um CCM3. Um diretor de uma escola de oleiros é um CCM3. E um coordenador de ginásio, que não precisa de uma capacitação mais aprimorada para desenvolver a sua função, é um CCM5. Então, além de se eliminar esses gastos, além de diminuir essa estrutura, já lhe considero uma parte, vereador Telmo, além de diminuir esse número que realmente é excessivo, porque de lá para cá, de 2005, só cresceu, não extinguiu-se cargos e se inchou ainda mais a máquina, ainda existe essa diferenciação entre essas funções. Eu concedo uma parte ao vereador Telmo. Obrigado pela parte, vereador. Na verdade, naquela época, o espírito da lei se pensava num município diferente, que não veio se concretizar sob a ótica da administração pública. Nós tínhamos uma visão, projetamos aquele município, aquela estrutura, só que com o correr do tempo houve remendos administrativos, houve mudanças. E o que ocorreu? Ocorreu esses pecados administrativos que o senhor está citando. Então, essas reformas administrativas, elas são dinâmicas, é um processo, ela tem que ser revista. E nós passamos algumas administrações que não aconteceu isso. Simplesmente foram nomeando e deixando a estrutura e algumas muito capengas. Então, é um momento, já deveria ter ocorrido, uma revisão dessa estrutura administrativa, até para se adaptar às necessidades dos dias atuais. Nós vivemos um momento diferente da sociedade. E nós temos que fazer com que essa administração seja competente tecnicamente, que ela atenda o munícipe competentemente. Hoje não precisa de tantos funcionários como se pensava. E isso foi num período só de 10 anos. Mas já se mostrou que caducou essa estrutura para a atual forma de se administrar. Obrigado pela parte. Obrigado pela contribuição, vereador. E a coisa não para por aí. E isso não é praxe somente desse governo, não, vereador. Já vem do governo anterior, que já vem do outro governo, que já vem do governo anterior, e as coisas em São José são herdadas e a coisa continua acontecendo. Por exemplo, o senhor levanta a questão de termos 4 comissionados para administrarmos 10 servidores efetivos na vigilância sanitária. Isso não é só de hoje, né? Mas que eu também condeno. E uma praxis pior ainda é o fato de nós termos o cargo criado, um efetivo do setor ocupa essa função e aquele cargo que está criado é ocupado por uma pessoa que muitas vezes não está nem ali coordenando esse setor. A exemplo, mais uma vez, das nossas unidades culturais. E isso passou pelo Fernando Elias assim, passou pelo Djalma Berger assim e continua no governo da prefeita Adeliana Dal Ponte, porque a pessoa que ali está é a que tem a formação X, é a pessoa que entende da coisa e é efetiva, e ela permanece nessa situação. E o comissionado, que deveria estar chefiando, está em qualquer outro ponto, também desenvolvendo uma outra função, de talvez de tamanha importância, não sei quem são as pessoas, que nenhuma outra situação que não especificamente aquela. Então, tem sim que fazer uma reanálise de toda a estrutura organizacional da prefeitura. A gente tem que ter bastante
bastante consciência nesse momento. Não são momentos de gasto, são momentos de economizar, de se pensar lá na frente. Porque o futuro, pelo que se apresenta aí hoje, os números, o mercado financeiro, eles são bastante assustadores. Então a gente tem que ter bastante prudência nesse momento para repensar o nosso futuro. Tenho 2 minutos e não vou me furtar de mandar um abraço para a dona Noêmia na noite de hoje, a minha mãe, que hoje completa 88 anos de história niua. Dona Noêmia Guerreira, que já foi homenageada nessa casa. Tive o prazer de, no Dia Internacional da Mulher, homenagear minha mãe aqui em determinado momento por toda a sua história de luta, pelas suas 22 gestações, vereador Sannes. 22 gestações, vereadora Mari. Que aquela mulher teve uma guerreira, que hoje, infelizmente, está com Alzheimer. Ela não lembra mais que eu sou o filho dela, mas eu lembro que ela é minha mãe. E por isso eu vou lá e vou dar um grande abraço e um grande beijo na dona Noêmia, se Deus quiser. Obrigado, boa noite. Não havendo mais nenhum dos senhores vereadores inscritos, vereador Adriano, um abraço a toda a Câmara, ao senhor. E o Aldo, onde estiver, com certeza está olhando pela dona Noêmia. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando a próxima para quarta-feira, dia 12, no horário regimental. Muito obrigado.